Queridos irmãos, queridas irmãs, queridas almas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz. É com muita alegria que estaremos dando início às reflexões em torno deste tema tão importante para todos nós, que é a perda de entes queridos e o temor da morte. Através do Facebook da nossa querida Fundação Espírita Rachel Stengruber. Para iniciarmos as nossas reflexões, estaremos lendo do livro Vida Feliz, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, o espírito dessa benfeitora da humanidade, Joana de Ângeles. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaciguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Vamos orar? Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas. Nós rogamos, Senhor, que as doces vibrações do vosso amor, a vossa ternura, possa envolver-nos, envolvendo a toda a humanidade, principalmente, Senhor, neste momento de provas e expiações coletivas. Rogamos, Senhor, que abençoe os lares em que o desespero e a desunião batem as suas portas. Abençoe, Jesus, os nossos lares, nossos familiares. Abençoe, Mestre, os corações que neste momento trazem a saudade do distanciamento físico do seu ente querido, que foi sem ir, desencarnando, deixando invólucro físico, mas mantendo a presença afetiva, nessa certeza de que o amor tem a função de unir corações e não separar. Que as doces vibrações do vosso amor também possam, Senhor, alcançar os nossos irmãos que estão deixando o nosso orbe, deixando a sua morada física, pelas desencarnações mais diversas, em especial aqueles que estão sendo visitados ou que foram visitados pelo coronavírus. Abençoe, Senhor, essas almas dedicadas, das áreas mais diversas, que se arriscam no destemor e na certeza de que são os braços da generosidade, na manutenção da vida, oferecendo o que há de melhor para que possamos mantermos em harmonia e equilíbrio da nossa saúde. Abençoe nossos governantes, abençoando, Senhor, a toda a humanidade. Dê-nos a tua paz, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.
Nosso assunto desta noite: perda de entes queridos e temor da morte. Jesus, quem de nós não temos saudade de Jesus? E quando nós nos falamos dessa fragilidade em que nós nos encontramos, quem de nós não lembramos de Jesus? Como ele mesmo colocou, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a nossa referência maior. Jesus, na pergunta que Allan Kardec faz aos benfeitores da humanidade, 625 do Livro dos Espíritos. Este livro muito interessante, que é um livro de perguntas e respostas. Ele pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade. E a resposta mais sintética, mas muito profunda, é Jesus. Jesus é a nossa referência em todos os aspectos. Ele é o modelo e guia da humanidade. E ele veio justamente, conforme nos diz Emmanuel, para inaugurar para a humanidade, com o símbolo da manjedoura, a era da humildade. A humildade é um profundo ato de inteligência. Conforme na questão 615 também deste livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos nossos maiorais: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Em outras palavras, tem privilégio diante de Deus? Não. Todos fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje trazemos conosco, fruto das conquistas sucessivas das nossas reencarnações. Hoje nós estamos vivendo a era do homem tecnológico. Aquele homem que começou lá da caverna e veio chegar ao homem tecnológico. Então essa complexidade de raciocínio, de pensamento, ignorantes. Ignorante do quê? Da verdade. O que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que está em sintonia com as leis divinas. Que Allan Kardec nos coloca, sintetizando, 3 leis fundamentais: lei de amor, justiça e caridade. Mas Allan Kardec também, como sendo um grande pedagogo por excelência, para nos ajudar a sair daquela crença limitadora que muitas vezes nós nos envolvemos, às vezes falamos assim, isso é muito bonito na teoria, quero ver na prática. Então a doutrina espírita, ela é prática, ela torna de forma factível para que nós possamos vivenciar e praticá-la. Então ele pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. O que Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então nós não vamos desenvolver, não é a consciência, porque a consciência já é a voz de Deus dentro de nós. O que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver ferramentas, condições, superando essa ignorância, e existem 3 níveis de ignorância: a do não conhecer, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então nós fomos criados simples e ignorantes dessa verdade. E ainda complementando essa resposta da questão 115, que é o Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem que, ao nos criarmos simples e ignorantes, mas Deus nos dotou de um compromisso, de uma missão. Porque ao nos criar, ele já nos dotou de todas as virtudes necessárias para nos tornarmos felizes.
a semelhança de uma semente que já traz dentro de si todos os atributos, todos os elementos para despertar a árvore que a tipifica. Agora, para que possamos desfrutar da árvore que está dentro da semente, é fundamental que cuidemos da semente, plantemos, reguemos, adubemos. Da mesma forma somos nós. Então, cada um de nós temos conosco uma missão, desenvolver essas virtudes que Deus sabiamente, ao nos criar com todos os seus atributos enquanto criatura, porque conforme a Gênese bíblica, Deus nos criou a imagem e sua semelhança, para que nós possamos nos desenvolver dessas virtudes, em sintonia com as suas leis, nós desfrutemos da felicidade. Então, a felicidade é a resposta deste trabalho, assim como o perfume é a resposta do trabalho que a roseira faz, trabalhando os elementos de Deus, que é a terra, a sua raiz, usando da sua força da vontade e produz o perfume. Então, a felicidade nossa consiste nesse esforço que empreendemos em desenvolver essas virtudes. E ele diz, e aqueles de nós que nos coloquemos ou que nos colocamos dóceis a essas leis, em sintonia com os nossos valores, nós já vamos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora, porque ela é progressiva. E aqueles de nós que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento. Então, a dor e o sofrimento, ela não é uma criação de Deus, porque Deus é amor, como diz João, Deus é amor. Então, a sua pedagogia, a sua andragogia é o amor. Às vezes nós falamos, olha, quem não sofre quem não muda pela dor, pelo amor, vai mudar pela dor. Não, não é verdade. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou revoltado, eu estou reclamando do meu pai, da minha mãe, estou culpabilizando o outro. Então, a dor, ela tem um caráter educativo, é o carteiro que bate a nossa porta. A dor física, a dor moral, a dor da desencarnação de um ente querido, nos convidando a refletir. Se eu vou andando, de repente, por não estar observando bem, eu virei o pé, vem a dor. E se não tivesse a dor? Eu iria continuar com o pé virado, iria macerá-lo, iria consequências cada vez mais desastrosas. Então, a dor, ela vem para que eu possa me atender, como sendo um alerta. Agora, cada um de nós vamos lidar diante dessa dor, conforme como coloca a própria neurolinguística, as nossas crenças e valores, conforme a nossa percepção, primeiro de nós para conosco e de nós para com a vida. Se eu tenho uma crença de um Deus dogmático, de um Deus olho por olho, dente por dente, um Deus do pecado, Deus que castiga, eu vou achar que eu estou sendo castigado. Mas se eu tenho uma visão não deste Deus antropomórfico, mas o Deus como sendo uma inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, conforme a primeira questão do Livro dos Espíritos, este Deus que se manifesta através da sua vez as suas criaturas, que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, que faz quando nós coloquemos uma semente na terra, nesta força interior da semente, ela vai trocar nutrientes com a terra e surge a árvore. Este Deus que se manifesta no pulsar do nosso coração, no nosso respirar, nessa elasticidade dos nossos pulmões. Ele está presente em tudo através das leis sábias e imutáveis que regem o universo.
E é justamente este Deus que Jesus nos apresenta como sendo o Pai nosso que estais nos céus. Quando João pede, Senhor, ensina-nos a orar. E logo antes foi perguntado, onde está o reino do céu? Dentro de vós. Mas também o reino da tormenta. Mas Jesus sempre trabalhou nos ajudando a pensar positivamente. Então a dor, ela tem um caráter para todos nós, assim também como os animais, uma defesa. Agora, a dor, no nosso caso, além da dor física, nós, enquanto espíritos, o ser inteligente que povoa o universo, nós temos uma outra dor, que é a dor moral. E essa dor moral é quando nós saímos da sintonia com as leis de amor, justiça e caridade. O que Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela coloca nós, enquanto espíritos, na nossa busca de elevação espiritual, é compreensível que nós vamos errar. Nós vamos pecar, que na etimologia da palavra é errar o alvo. Ou seja, nós vamos sair da sintonia do amor, da lei de justiça, saímos da sintonia, porque não tem como nós contrariarmos as leis. Ou nós nos sintonizamos, ou nós nos afastamos. E quando Joana de Ângeles diz que, então, nesse afastamento que nós fazemos, nós criamos um descaminhos, olha, ou seja, eu sou o caminho da verdade e da vida, Jesus colocou, então nós fazemos um descaminhos diferentes, porque ninguém vai ser feliz fazendo falcatrua, ninguém vai ser feliz enganando. E nesse descaminhos, ela também coloca, olha como ela chama os nossos erros, os nossos equívocos. Não é uma visão punitiva. Ela diz assim, nesses descaminhos nós criamos algumas experiências não legítimas. Os nossos erros são experiências, é verdade. Não legítimas com a lei de amor, justiça e caridade. E elas nos acompanharão. Essas experiências estarão nos acompanhando pela lei de causa e efeito. Se não houvesse a lei de causa e efeito, como eu iria aferir como eu estou andando? Como eu estou evoluindo? Então, a lei de causa e efeito é uma lei neutra. Ela nos traz de volta aquilo que nós produzimos nela. Por isso que Joana diz assim, o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço a alguém que me torna uma pessoa momentaneamente má. Então, Jesus, ele veio justamente comprovar que a vida não começa no nascimento, nem termina no túmulo. Tanto é que ele, depois de desencarnar na cruz, ele volta. E volta de tal forma, comprovando a existência do espírito imortal. A ponto de que os discípulos puderam tocá-lo, no caso de Tomé, puderam vê-lo, conversar com ele. Na estrada de Emaús, ele conversou com todos, aqueles dois que ali estavam, e depois chegou a estar naquela convivência mais próxima. Então vejamos que é essa certeza que a doutrina espírita vem nos oferecer. Mas aí ficam algumas perguntas para que nós possamos refletir junto. Como que eu posso lidar com a desencarnação de um ente querido? E como superar uma situação, um desafio que a vida está me apresentando e alimentar uma esperança diante dos fatos? Então, essas experiências, desafios, normalmente, são experiências profundamente dolorosas. São experiências não somente dolorosas, senão fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Nós vamos observar que essa dor, ela bate na porta de todos nós. Neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, onde você muitas vezes acompanha o seu ente querido até a porta do hospital. Depois você não pode adentrar, porque senão vai ser mais um. E quantos, logo depois de acompanhar o ente querido,
recebe um telefonema, olha, ele não suportou, ele desencarnou, ele faleceu. Aquele ente que você tem muito dele em você, porque é da convivência. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz justamente, olha, nós somos uma somatória de não nós. A síntese é pessoal. Ou seja, nós temos muito do jeito do pai, da mãe, da avó, dos nossos professores, dos nossos entes queridos. Agora, o meu jeito, sou eu quem dou. Claro que eu tenho a influência deles, mas a condução da forma como eu vou implementar a minha vida, isso é da minha responsabilidade. Então, por isso que a síntese é pessoal. Então, imaginemos você, aquele ente querido, a quem você tem uma profunda gratidão, você tem muito dele em você, de repente você não pode oferecer a ele uma despedida que você gostaria à altura da sua afetividade. Então é algo realmente desafiador, é uma experiência desafio, mas não é por acaso. Aí nós vamos observar quando Jesus coloca com profunda sabedoria o que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. Então é a morte da ignorância e não o nosso sofrimento. Então o sofrimento ele faz parte enquanto um processo da nossa evolução. E ele tem vários aspectos. E a configuração a esse sofrimento, quem vai dar somos nós, dependendo dos nossos valores, das nossas crenças. Daí a importância quando Jesus coloca: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos aquelas verdades que vêm do nosso processo sociocultural, que nós absorvemos nas relações. Mas nós temos aquelas verdades que estão em sintonia com as leis naturais. O fato é que todos nós estamos aqui de passagem. Isso é uma verdade. Não tem como negar. Assim como quando você pega um avião, antes do avião você adentrá-lo, aquele temor, aquele medo, pânico, e depois que você adentrou, decolou, você até esquece que você está lá no alto. E aí, quando novamente ele vai descer, entra novamente em desespero, em pânico. Agora, todo mundo, depende. Aqueles que têm mais domínio, e o domínio ele é fruto do autoconhecimento, porque o medo todos nós temos, uns mais, outros menos, porque o medo ele faz parte do nosso processo de conservação da vida. No intuito, na neurolinguística, nós aprendemos que toda ação ela tem uma intenção positiva. Então, todo sentimento, não existe sentimento certo ou errado, ele vem em função de alguma estrutura de pensamento. Então, uma das estruturas do pensamento que vai gerar o medo é defesa, só que é uma pseudo-defesa. Então, quanto mais nós temos o autoconhecimento, mais nós temos o autodomínio. E o autoconhecimento, primeiro de você para com você mesmo, o autoconhecimento de você, quem você é, para você, quem você é nos diversos papéis. Então, nós sabemos dessa transitoriedade. Então, quando eu entro numa educação em que eu sei que a qualquer momento eu estou sujeito a desencarnar ou a qualquer momento o avião vai realmente aterrissar, eu já vou me preparar para isso. Joana de Anjos tem uma mensagem muito interessante do livro Episódios Diários. Ela diz justamente, ó, adversidades e insucesso. Ela diz, todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. No mundo de provas e expiações, onde nós nos encontramos, quem de nós não estamos sujeitos a essas adversidades? Por isso que é muito importante o autodomínio, para que não entre em ilusão de controle. Nós temos três grandes ilusões que são muito fortes em nós. A ilusão de controle do outro, a ilusão de controle das circunstâncias e a ilusão de controle do tempo. Muitas vezes, como tivemos oportunidades, atuamos na área
da saúde mental, alguém que nos chegou profundamente, um profundo sentimento de culpa, dizendo que foi ela a portadora do coronavírus, que veio a desencarnar a mãe e o pai já idosos. E o que fazer? Embora ela o cercou de todo cuidado, ela precisava trabalhar, os dois viviam sob o sustento dela. Então, a importância que tem de nós vermos texto e contexto. Podemos dizer que foi ela? Foi, pode ter sido. Agora, qual foi a intenção dela? Foi levar o coronavírus para os pais? Então, quando nós temos uma outra compreensão, além dessa dimensão física, que nós somos um espírito, que estamos aqui momentaneamente, de passagem, nós vamos ver nessas adversidades que é para todos nós. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, olha, estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos no mesmo mar revolto, nesse mar de adversidades. Mas cada um constrói o seu barco. Muitas vezes nós vamos ver pessoas que têm tudo. Tem recursos financeiros, tem pessoas ao seu lado, tem embarcação ali na beira do cais, mas está na canoa do medo, da insegurança. Por quê? Lhe falta algo mais. E ela prossegue. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor, que produz um acontecimento nefasto, a perda de um ente querido, constitui infortúnios que maceram a nossa alma. É verdade? Agora, como lidar com essa dor? Nós podemos passar pela dor com esperança. Esperança não é de esperar, mas de estar tendo essa certeza de um porvir melhor. Assim como depois de uma tempestade, tem toda uma série de mudanças que vem de fertilização do solo, uma série. Então, essa certeza de que nós não estamos jogados no mundo. Tem uma grande inteligência superior, que é o que ela diz, olha, prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas vezes, de muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura, o suicídio, a fuga pelo álcool, pelos tóxicos. E é uma grande verdade. Aqueles de nós que temos essa dificuldade e muitas vezes nos acomodamos. Porque as situações e desafios que visitam todos nós. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Existe aquele que tem todos os recursos materiais, mas muitas vezes ele está num processo depressivo, está num momento de dor, não sabendo lidar com a desencarnação de um ente querido. Por mais que ele tenha recursos, não foi suficiente. E a pessoa entra numa impotência, num sentimento de insegurança profunda, porque nos falta algo mais. É onde Jesus, então, coloca, não amontoeis tesouros, onde a traça se corrói e a ferrugem consome. Ele mesmo, sendo o nosso rei solar, que poderia descer num dorsal de astros, como que ele nasceu? Numa manjedoura. E antes do nascimento dele, ele não nasceu na cidade de tradição dos seus pais. Foi nascer numa cidade estranha, e quando a sua mãe estava prestes a lhe dar à luz, o seu pai batia de porta em porta pedindo guarida. E ninguém lhe deu guarida. Olha o exemplo que ele veio dar. E quem lhe ofertou um espaço, não ofertou do espaço que lhe faltava. Ofertou o espaço onde era a estrebaria dos animais. E aí nasceu o Rei Solar, junto dos animais. Por isso que Emmanuel coloca que a manjedoura é a inauguração para a humanidade da humildade. Humildade é um profundo ato de inteligência. Você acolher aquilo que você não pode mudar. E se esforçar para aquilo que lhe compete você mudar. Então, nessa percepção ampla
de uma ação diante da própria vida. E a ação não é só para fora, também por dentro. Mudar as nossas crenças, os nossos valores. E Joana encerra essa mensagem dizendo assim: a existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Quantas vezes nós vimos pessoas diante de um determinado acidente, essa ou aquela situação, que a pessoa diz: olha, foi por um triz. Como que é isso? O acaso não. Tive um amigo que viu muitas desencarnarem ao seu lado, numa UTI, que ele ficou 45 dias e foi, inclusive, entubado. E quando ele voltou a si, ele percebeu que ele tinha um padrão de vida altamente de revolta. Um padrão em que ele dizia: por que isso logo comigo? Quer dizer, pode acontecer com todo mundo, menos com ele. E a lei de Deus, ela não é equânime, não é para todos. E aí ele começou, então, a fazer uma reflexão. Ele começou a refletir diante das situações. E ele percebeu que ele passou um longo período da vida dele, já com os filhos tudo crescido, e não desfrutou da vida, num padrão de ilusão de controle do outro, da circunstância e do tempo. Muitas vezes preso ao passado. Olha a crença, como que uma crença às vezes nos leva a gente ficar preso a determinados comportamentos e não desfrutando de quem nós somos diante das oportunidades que a vida nos oferece. Olha, ele dizendo: eu trabalhei a vida toda para que meus filhos não passassem o que eu passei. Primeiro, então ele conduziu a vida dos filhos no plano de voo de quem? Dele. Porque há determinadas provações que dizem respeito a nós e não aos nossos filhos. Por exemplo, muitos de nós que passamos pela orfandade e pela pobreza, não quer dizer que nossos filhos também vão passar pela orfandade e pela pobreza. Então vejam como é importante nós estarmos atentos a isso. E ele percebeu que ele não desfrutou das pessoas, da relação com as pessoas à sua volta. E percebeu que as pessoas que mais o amavam, pelo espaço da convivência, não estavam distantes, estavam próximos. Ele quem as distanciava, mesmo quem estava próximo. Porque existe a distância psicológica, emocional, afetiva. Às vezes nós estamos perto, nós vimos de um momento desse, antes da pandemia, perto de quem estava longe e longe de quem estava perto. Quantos de nós consumimos um grande tempo no Facebook, no WhatsApp, e às vezes não dávamos atenção à família? Foi o que aconteceu com ele. Ele percebeu que tinha pouca convivência com os filhos, com a esposa, e amontou todo um recurso que ele percebeu que não ia levar a nada. Então ele voltou do coronavírus, já agora buscando se resgatar diante de outros valores. E percebeu que, na ilusão de controle, o jeito da esposa, ele queria que fosse diferente. E ele criou uma metáfora, achei muito interessante. Ele diz: quem era azul, eu queria que fosse amarelo. Quem era amarelo, eu queria que fosse verde. E eu comecei a meditar e percebi que Deus é amante do arco-íris, cada um do seu jeito. Então ele voltou uma outra pessoa. Ele estava dizendo: não, você não voltou uma outra pessoa. Você voltou a mesma pessoa, só que agora mudou a lente, mudou as crenças pela dor, pelo sofrimento. Você refletindo na dor, no sofrimento, você resgatou em você a luz da consciência, os lampejos da consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. E foi pensando nisso que Allan Kardec, na questão 934 do Livro dos Espíritos, Perda de Entes Queridos, ele diz assim: olha, ele pergunta aos benfeitores da humanidade: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Então, o que ele quer saber? Essa dor que nós trazemos na desencarnação de um ente querido, nós não temos controle. Então, nós vamos perceber a dor da saudade. A saudade não traz dor, porque só tem saudade quem ama. Então, muitas vezes, é a dor do desespero, que é diferente da saudade. A saudade, ela é um reflexo
dessa relação do autodomínio, fruto do autoconhecimento. A saudade, ela é branda, a saudade, ela vem como sendo o perfume de uma relação saudável. Então, o desespero é diferente da saudade. Às vezes a gente até ouve de alguém dizendo assim, ó, nós precisamos matar a saudade. Olha, eu estou matando a minha saudade. Não, saudade a gente não mata. Saudade a gente renova, revitaliza, revive. O seu ente querido, ele não está separado de você. 3 aspectos nós levamos da vida. Aquilo que você investe em você intelectualmente, porque o espírito não retrograda, não volta atrás. Então, o que eu invisto, o livro que eu leio, as formações que eu tenho, isso eu vou levar comigo. O outro aspecto é o aspecto da afetividade. A forma como eu me interrelaciono com meus filhos, a forma como eu me interrelaciono no trabalho, a forma como eu lido e vejo as pessoas e ajo em relação às pessoas. Isso eu levo. O outro aspecto é o aspecto ético, moral, que nós levamos também. Então, são 3 questões. E a resposta, olha qual é a resposta. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Então, é uma lei para todos nós. Um sofá que você tira do lugar, você sente a diferença. Um animal que desencarna, um cachorrinho. Então, imagina um ente querido. Então, é importante que eu viva essa dor, mas buscando agora o que é que eu tenho a aprender com essa dor. Então, a resposta continua justamente os benfeitores colocando Allan Kardec para todos nós. Tendes, porém, uma consolação em poder de comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que lindo. Então, nós vamos perceber que essa percepção dessa proximidade, porque o amor tem a função de unir corações e não de separar. Então, muitos de nós, às vezes, sentimos culpados com a desencarnação do ente querido, porque nós estamos cobrando de nós a atenção que eu não dei antes. Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Veja, você deu o que você tinha para dar. O importante, você não tinha o pensamento, a percepção que você tem agora. Então, por que ficar se culpando? E outra, ele não desencarnou porque você não deu atenção. Ele não desencarnou porque lhe faltou a assistência. Eu me recordo, eu tive a bênção de nascer num lar. Meus pais eram espíritas. E eu, por volta, na época da juventude espírita, fazendo parte de uma instituição, nós fomos atender uma pessoa no lixão. E quando nós fomos atender aquela pessoa, ela disse, vocês podem ajudar uma pessoa que teve uma criança? E fomos lá ver. Foi uma senhora que ela entrou em trabalho de parto, trabalhando no lixão. Ela pegou uma lona que havia achado no lixo e forrou em cima de baixo de um estrado de chuchu, com aquela lona, e com uma faca ela mesma fez o parto e cortou o cordão umbilical. Quando nós chegamos lá, foi no amanhecer do dia que a criança nasceu, levamos logo para o hospital, a mãe e a criança. A criança estava saudável e a mãe subnutrida. Foi essa a fala daqueles que o atenderam. Agora eu pergunto, como é que pode? Pode, porque não estava no programa nem da criança nem da mãe, via desencarnar por uma infecção. Então nós vamos observar que tudo tem uma razão de ser. Nós não estamos jogados no mundo, como disse Joana de Ângelo na mensagem de episódios diários. Nós estamos sob a orientação amorosa do Cristo e de Deus. Eu venho de uma família de 14 irmãos. E o meu irmão mais novo tinha 12 anos, eu tinha 18. No acidente de bicicleta, ele veio a desencarnar. Depois de ter feito todos os recursos, passado por cirurgias. E a mãe nunca esquece a desencarnação de um ente querido. Minha mãe nunca esqueceu este filho. Embora a dor a acompanhava, naquela saudade, ela sempre no Evangelho no Lar, ela orava e lembrava dele. Todo o Evangelho ela lembrava dele.
E já coisa recente, coisa de 6 anos atrás, 7 anos, minha mãe teve uma problemática de saúde. E quando eu fui visitá-la, e que eu cheguei, ela disse, olha, esta noite, Alberto, que era o meu irmão, veio me visitar. E eu estava numa dor muito insuportável. E sentou ao meu lado um jovem muito bonito. E eu olhei para ele, só de olhar, já foi aliviando aquela minha dor. E ele colocou a mão na minha região do estômago, e a dor foi acerenando. E eu fui e perguntei para ele, que eu estava naquela madorna, você parece com o meu filho, que é o caçula, que vem logo depois dele. E ele foi e disse, mãe, a senhora não está me reconhecendo, mãe. Eu sou o Alberto. Ele disse, mas o Alberto, ele morreu, é uma criança. Disse, pois é, mãe, eu cresci aqui no mundo espiritual. E ela foi e disse, mas que saudade, meu filho. Eu disse, eu também, mãe. Eu lhe acompanho nos momentos mais de desafios contigo, como agora. Eu vim para lhe ajudar, mãe. E naquele momento, ela disse que foi acerenando e ela dormiu. A partir daquela noite, foi aliviando. Então vejamos os laços de afetividade. É a misericórdia divina. Nascimento não é começo e a morte não é o fim. Mas e o temor da morte? De onde nós trazemos isso conosco? Então, Allan Kardec também, pensando nessa questão, ele vai lá na questão 941 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores espirituais. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhe vem esse temor? Dado que tem diante de si o futuro ilimitado. Quem de nós não sabemos que somos espíritos imortais e que aqui estamos de passagem? Como dizia já Sócrates, nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, nós sabemos que nós estamos neste grande hospital-escola chamado Terra. E o ano letivo vai terminar para todo mundo. Agora, somente aqueles que souberam aproveitar o currículo escolar voltarão para casa, levando o sabor do esforço e do empenho. E aqueles de nós que malbaratamos a oportunidade do currículo escolar ou do horário da escola? Naturalmente, vamos voltar para casa naquela sensação da repetência. O ano que vem, vou repetir, e é verdade, então a reencarnação ela tem um caráter de provas e expiações. A prova, onde nós vamos sedimentar valores. A expiação, a semelhança do aluno que malbaratou a matéria, o autor malbaratou a oportunidade, e está no currículo e ele é convidado a resgatá-la. Toda expiação, ela é uma prova, porque mesmo na expiação eu posso falir. Agora, na prova, normalmente, nós já estamos num patamar agora de sedimentar os valores, mas também podemos falir nas nossas provas, desde que nós não nos demos a atenção devida. Mas veja por que nós temos o temor da morte. E Allan Kardec, perguntando aos espíritos, responde, falece-lhes fundamentos para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, porque quem de nós não erramos? Então, o inferno para os católicos, as trevas para os nossos espíritas. Então, muitos de nós espíritas criamos os nossos filhos com medo das trevas, como muitas vezes do inferno. Porque, e aí, muitas vezes, aquela sensação, aquela crença limitadora que nós não podemos errar. E dá uma configuração ideológica, você é mau, você é ruim, você é egoísta, ou muitas vezes
uma visão de um Deus punitivo, uma visão em que não coaduna com o que a vida nos pede e nos oferta. Porque aquilo que nós fazemos hoje muito bem, nós erramos muito. O andar não é importante? E quem de nós lembramos dos tombos que levamos? Aliás, Emmanuel coloca, o que Deus anota na nossa vida não são os nossos erros, e sim a experiência que nós aprendemos com eles. Então, os espíritos prosseguem respondendo, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que tornadas adultas essas pessoas, ou seja, aquelas crianças que foram mal educadas ou educadas não para a morte do corpo, educada como espíritos imortais, hoje, enquanto adultos, nós nos apegamos àquilo que é o transitório como sendo o verdadeiro. Então, diz assim, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Por quê? Como nós ouvimos certa feita de um pai dizendo assim, não, eu não vou criar educar meu filho por questão de religião. Quando ele crescer, ele toma a atitude da religião que ele quiser. E aí nós então perguntamos, você vai esperar seu filho crescer para ele definir a vacina que ele quer tomar? Ou você vai esperar seu filho crescer para que ele possa escolher a escola em que ele vai estudar? Então, por que os valores do espírito nós deixamos em segundo plano? E é justamente o que os espíritos responderam a Allan Kardec. Nessa descaracterização dos valores éticos e morais. Então, daí a importância da prática espírita. Primeiro para conosco, porque a maior religião e a melhor religião acima de tudo é a conduta da pessoa. Jesus, ele não criou nenhuma religião a não ser a expressão do amor. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, essas grandes almas que expressam a religiosidade, o que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, diz assim, muitas vezes a religião, ela atavia, ela inibe o pensar responsável. Enquanto o espírito de religiosidade nos traz um sentimento oceânico. E é verdade. Foi o que Madre Teresa de Calcutá, quando foi retirar um velho, já um moribundo, do monturo, do lixo, e o coloca no colchonete. E naquele momento, segundo os seus biógrafos, ele apalpando aquele colchonete no misto de choro e de riso, pergunta, quem é você? Ela diz, sua irmã. Qual é a sua religião? É Shiva, é o amor. Mas qual é o seu Deus? É você. Você é meu Deus. Então vejamos como está no Evangelho, aqueles que se fazem simples e humildes, estes verão a Deus. Então ela viu Deus naquele moribundo. Então, quando nós nos tornamos simples neste processo de se autocuidar, de se autovalorizar, nós veremos Deus. Então é muito importante que nós nos perguntemos, diante dessas situações de desafios, por que eu estou nessa situação? Porque o sol brilha para os bons, para os maus, para os justos e para os injustos, nos diz Jesus, mostrando a equanimidade do amor de Deus. O que o Espírito Joana de antes coloca, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Então não tem ninguém que vai para o inferno como sendo uma coisa eterna. Nós temos, ao desencarnar, faixas mentais que nós nos colocamos. E muitas vezes
o momento de hospitalização do nosso ente querido, que ficou ali doente por um período, é da misericórdia divina. Porque a doença funciona como também um processo de adaptação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. No processo da doença, o espírito ele vai se adaptando ao mundo espiritual. E em nenhum momento nós estamos desamparados. E neste momento de desafios, nós estamos sempre cercados por aqueles luminares, os nossos tutelares, aqueles que alcançaram essa altitude do amor, que estão ali, junto conosco, nos amparando e nos estimulando. Venha, tenha confiança, falta pouco. Então, a semelhança, a doença funciona para nós como o escafandro, aquele mergulhador que vai no fundo do rio, e ele é retirado aos poucos do fundo do mar, do fundo do rio. Por quê? Para que ele possa ir fazendo essa adaptação. Então, os nossos entes queridos que desencarnaram não foram fora de hora. Está lá no Livro dos Espíritos. Duas coisas são determinantes: nascimento e a desencarnação. A não ser aqueles, como diz Joana de Anjos na própria mensagem, que entramos no desespero por falta dessa esperança, fruto do autoconhecimento, dessa reflexão responsável, nós muitas vezes viemos entrar no suicídio psíquico, no suicídio emocional, anulando muitas vezes a nossa vitalidade diante da vida. Certa feita, atendendo uma mãe cujo filho desencarnou através de uma situação em que estava envolvido policiais e outras situações, e ela e o esposo fez de tudo para que pudesse vingar a morte do filho. Porque, no fundo, o que eles queriam? Justiça. Mas queriam fazer a justiça com as próprias mãos. Porque, pela ignorância, ou do não saber, ou do não sentir, ou do não vivenciar, não tinham a consciência da justiça divina, que acolhe a todos nós. E naquele momento, naquela ânsia de fazer a vingança, o esposo, o pai que foi assassinado, foi acometido de um infarto e veio a falecer, num momento de ira e de raiva. E a esposa, naquele momento, foi e disse: meu esposo não conseguiu vingar a morte do meu filho. Ele tinha mais outros 3 filhos, eram 4 filhos. E aí, o que aconteceu? Ela falou: pois eu vou conseguir. E ela foi acometida de um câncer. E justamente depois, meditando por que eu estou nessa situação, ela percebeu que aquele câncer era uma consequência da raiva, da mágoa, porque agora ela também culpava os policiais pela morte do marido, indiretamente. Quando ela compreende, então, que seu filho não era o fim, porque o corpo foi para um túmulo, e ela começa agora a perceber de forma diferente, ela passa a reviver. 3 meses depois, um câncer que ela tinha, já com bolsa de fora, para coletar fezes, ela foi agora recuperando, e voltou à alegria. E logo depois ela recebe uma mensagem do filho, relatando que foi uma injustiça, mas ele não era um injustiçado. E disse: agora, eu quero que a senhora lembre de mim com saudade, com carinho, porque eu cumpri uma tarefa. E uma diferença da mãe, daqueles que tiraram a vida do corpo físico, e a senhora, é que eles sujaram a mão. E a senhora deu o filho à prova. Vejamos as reflexões que a doutrina espírita nos oferece. Então vejamos que, por que estou nessa situação? Segundo, o que essa situação quer me dizer? Porque tem por trás dela uma metamensagem. Há momentos de testemunhos, são solitários.
e individual e intransferíveis. Então, aquele ente querido que desencarnou pelo coronavírus, por um acidente, aquilo era dele. Agora, a sua situação reverbera naqueles que gravitam em torno da sua vida. Então, é muito importante que nós nos mergulhemos na oração. Busquemos fazer o evangelho do lar em casa, reunir em família. Isso o seu ente querido recebe. Onde ele estiver, como também recebe a sua lamentação, a sua dor, como dardos mentais. Agora, quando você ora, é um refrigério. E quando nós dormimos, desdobrado em espírito, nós vamos ao encontro dos nossos entes queridos. Aí vem a terceira pergunta, que é fundamental. Como eu posso agir? De que forma eu posso estar trabalhando amorosamente, proativamente, diante dessa situação que eu não tenho controle, agindo com autodomínio? O que é pensar proativamente? É nós estarmos sabendo quem nós somos, primeiro para nós, e quem nós somos nas relações com aqueles que gravitam em torno de nós. E temos um projeto de vida. Além da casa, do conforto, nós temos um projeto enquanto espíritos imortais. Sabendo que eu reencarnei com a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, de mim mesmo. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós, é você. Então, este é um grande momento para que nós possamos refletir. Você, que teve seu ente querido que desencarnou, mergulhe na oração, na esperança, nessa certeza que a vida continua. Como Alberto voltou para dizer à mãe: Mãe, eu sempre lhe acompanho nos seus momentos de maior desafio, e eu vim para lhe atender a sua dor, porque pedi a Jesus, e Deus é amor, nos disse João. E Jesus, ele nos coloca. Olhai os lírios do campo, não descem, não fiam, nem Salomão, com tamanha riqueza, conseguiu vestir com tamanha beleza. Ouça os pássaros, não plantam, não guardam sementes, não morrem de fome. Quem os provê? Então, o que Deus nos fará por nós? Então, neste momento de dor e sofrimento, que bate à porta do vizinho, pode também bater na nossa. Então, sejamos solidários, sejamos fraternos. Se seu ente querido desencarnou, um motivo a mais para que você possa investir em você como pessoa, para que quando também você embarcar na barca de Caronte, ele faz essa travessia, você possa encontrá-lo de braços abertos. Vem, mãe, eu estou lhe esperando. E esta alegria seja para sempre. Neste momento, recordemos então de Jesus, através da oração que ele nos ensinou. Quando João pede: Senhor, ensina-nos a orar. E ele oferece para a humanidade esta oração, que é um poema de amor e gratidão a Deus, a vida, nos beneficiando a todos. Busquemos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoarmos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Senhor Jesus,
Nós te pedimos, Senhor, que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver a humanidade em paz, em harmonia, alimentando os corações das mães, dos pais, dos órfãos que viram seus entes queridos desencarnarem, mas que guardemos a certeza de que ninguém perdeu ninguém, porque a vida continua. Assim como voltaste para demonstrar a imortalidade da alma, nós te pedimos, Senhor, ajude-nos a internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho e as nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, rogamos, Senhor, recordando o nosso poeta cantor de Assis, fazei-nos, Senhor, instrumento da sua paz, hoje e sempre. A nossa gratidão, Jesus, que assim seja. A nossa gratidão a todos vocês que nos ouvem. Busquemos fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana, dando oportunidade para Jesus estar mais conosco. E busquemos ver uma página edificante. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Muita paz.